Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para mais um conteúdo de física. Bom, pessoal, continuamos aí na frente A, o nosso último módulo na frente A, o módulo 12, a tal da hidrostática. A partir da nossa próxima aula, iremos aí para frente B, estudar aí o finalzinho da matéria. Bom, gente, quando nós falamos em hidrostática, nós estamos saindo do estudo de corpos sólidos, Basicamente, tudo que nós estudamos foi em cima de algum objeto sólido se movendo. E nós passamos a fazer um estudo do que na física nós chamamos de fluidos, tá? Fluido é uma substância que pode tanto se encontrar no estado líquido quanto no estado gasoso. Claro que aqui nós vamos dar o grande enfoque ao estudo dos líquidos, mas nós poderíamos também, isso vai acontecer em alguns momentos, de aparecer aí um gás na jogada. Só que esses fluidos vão estar numa condição muito especial, que na física nós chamamos de equilíbrio hidrostático, ou seja, repouso. Existe sim uma outra área da física chamada hidrodinâmica, só que nós basicamente no ensino médio não estudamos essa parte da matéria. Os vestibulares geralmente não abordam esse tipo de conceito. Bom, toda a hidrostática, ela basicamente vem construída em cima de dois conceitos importantes, tá? Então eu vou te apresentar esses dois conceitos. E aí os princípios, os teoremas, as coisas que nós estudamos, basicamente vão tratar dessas duas grandezas específicas que vocês, pelo menos uma delas, conhecem muito bem. E essa primeira grandeza que vocês conhecem é o que nós chamamos de densidade, que aqui na hidrostática, para os fluidos, tem um sinônimo chamado de massa específica. Tá? Pessoal, eu chamo atenção a esse detalhe porque nos exercícios que vocês forem fazer, vocês têm que estar atento. Pode aparecer o termo densidade, pode também aparecer o termo massa específica. Cuidado para não misturar só com a massa, Massa, quantidade de matéria, Aquela massa em quilogramas que nós estamos acostumados. Agora, quando aparece o termo massa e do lado específica, ele está se referindo também aqui para os fluidos de densidade. E essa relação, uma relação que obviamente você conhece muito bem, porque você já estudou isso na química, A densidade é aquela grandeza que mostra a relação física entre a quantidade de matéria e o volume ocupado por essa quantidade de matéria. Então, muitas vezes, você pode ter objetos com volumes iguais, e massas diferentes. Por quê? Porque são feitos de densidades diferentes, E a relação que nós apresentamos é aquela clássica relação. A densidade de um corpo é a razão entre a massa do corpo pelo volume, tá? Bom, eu coloquei ali embaixo, trouxe a água como exemplo, mas trouxe algumas unidades importantes. São unidades que aparecem com muita frequência aqui dentro, mas nós temos que estar atento quais são, do sistema não internacional e qual é a unidade do sistema internacional, tá? Bom, no caso da água, a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, que não é a unidade do sistema internacional, tá? Dá para perceber, pessoal, que no sistema internacional a massa é o quilograma, o volume não é o litro no sistema internacional, é o metro cúbico. Portanto, no sistema internacional, a densidade seria em quilogramas por metro cúbico, tá? No caso da água, nós podemos aí 1 grama por centímetro cúbico, que também é muito utilizado 1 quilo por litro, que no sistema internacional são 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Quando nós estudamos objetos sólidos, geralmente nós caracterizamos um objeto sólido pela sua massa, pela quantidade de quilos que esse objeto tem. Quando nós saímos desse estudo e vamos para o estudo dos fluidos, um fluido ele fica mais bem caracterizado não pela sua massa, mas pela sua densidade.
né? E você vai perceber que daqui até o final da hidrostática, a densidade ela vai aparecer em todos os momentos que nós formos fazer análise de algum detalhe aqui dentro. Ok? Tranquilo, né? Eu acho que essa grandeza não é uma grandeza aí que te traz tanto desconforto, uma grandeza bem tranquila. Uma outra grandeza muito importante que vai estar presente aqui para a gente, né? Um conceito, e aí eu acredito que seja um conceito novo, é o conceito de pressão. Nós vamos começar a olhar primeiro para a pressão envolvendo os corpos sólidos. Depois nós vamos passar para o estudo dos fluidos, tá? Mateus, o que é pressão? Pessoal, a pressão é o resultado da aplicação de uma determinada força numa determinada área. Então, por exemplo, imagine aqui que eu tenho uma superfície, a superfície da minha mão, e aí você fala para mim, Mateus, pressiona essa superfície. Eu vou lá e começo a fazer uma força, tá? Eu estou aplicando essa força e essa força está distribuída numa área que é a área de contato entre a minha mão e essa superfície. Bom, tem muitos alunos que acham que força e pressão é a mesma coisa. Não, pessoal. Obviamente são grandezas que estão relacionadas, mas a pressão ela leva em consideração a área de contato. Vocês estão vendo aí na imagem da tela, né, dois objetos iguais, ok? Imagine que são dois tijolos, ok? Embora a imagem não é tão de um tijolo, mas lembra um pouquinho o formato do tijolo. E aí, na imagem A, você colocou esse tijolo deitado. Perceba que a área de contato dele com o chão é uma área grande. E depois você pegou o mesmo tijolo, né, com o mesmo peso, mas colocou ele em pé. Significa que essa área de contato é uma área menor. Qual que é a conclusão que nós podemos tirar, tá? A força que esses dois tijolos estão aplicando no chão no exato momento é a mesma, 10 newtons de acordo com a figura. Só que o tijolo que está em pé, ele exerce no chão uma pressão maior. Por quê? Porque ele está concentrando aquela força numa área de contato menor. Isso nos leva a concluir que a pressão exercida por esse tijolo ali sobre aquela superfície de contato é uma pressão maior, tá? Então, nós definimos matematicamente a pressão como sendo a razão da força aplicada sobre uma determinada área de contato. Lembrando que essa pressão é sempre é sempre uma força normal à superfície de contato. Vocês estão vendo aí na tela também algumas imagens, né? E essas imagens nos remetem bastante ao conceito de pressão. Vocês estão vendo ali o salto. Pessoal, não sei, né, principalmente aí os meninos, não sei se vocês já tomaram uma pisada no pé de uma moça com um salto alto. Essa moça ela não precisa ser muito grande não para fazer um estrago, né? Por quê? Ela concentra todo o peso dela na pontinha do salto e, meu amigo, dói pra caramba. Então ela está exercendo uma força numa área muito concentrada. Isso faz com que a pressão nessa região seja extremamente grande. Vocês estão vendo aqui embaixo, né, um sapato, um tipo estranho de sapato utilizado para caminhar na neve. Por quê? A neve geralmente muito fofa. Se você caminhar, né, com um sapato normal, a pressão ela vai fazer com que você entre dentro da neve. E aí vai ficar dificultoso você caminhar. Geralmente nós colocamos esses sapatos com uma área de contato muito grande, né? Para quê? Para minimizar a pressão sobre a neve e você conseguir se manter ali na superfície da neve. Estão vendo ali a ideia de um lápis, né? Um lado do lápis não tem ponta e a outra extremidade uma pontinha grande. Se você apertar o lápis na mão, né, um pouquinho de força que você faz, você já sente um desconforto muito grande na região da ponta. Por quê? Embora a força que você esteja aplicando é a mesma, nesse lado a força está concentrada numa área pequena, resultando uma pressão grande ou um desconforto grande.
Já do outro lado, você pode apertar à vontade, né? A área de contato é uma área grande, reduzindo a pressão sobre o seu dedo, não produzindo um desconforto tão grande. Matheus, e esse patinador, essa patinadora que está aparecendo aí? Pessoal, vocês percebem que existe todo um calçado num formato muito específico, né? E esse calçado, ele tem aqui uma lâmina, nós chamamos essa lâmina de quilha, né? E por que que nós utilizamos isso? Não sei se você sabe, quando você aperta o gelo, quando você pressiona o gelo, ele se derrete com mais facilidade. Quando essa patinadora ela passa, né, patinando pelo gelo, a área de contato dessa quilha com o gelo é muito pequena, fazendo com que a pressão ali seja muito grande. E quando a pressão é grande, o gelo tende a derreter, a patinadora ela consegue patinar com mais facilidade, né? Então esse calçado ele é utilizado para aumentar a pressão sobre o gelo, né, produzir um leve derretimento, uma leve camada de água, facilitando o deslizar por sobre a superfície do gelo, tá? Bom, no sistema internacional, nós sabemos que a força é medida em newtons, a nossa área em metros quadrados, portanto, no sistema internacional, nós temos a pressão em newton por metro quadrado, que nós também podemos chamar de Pascal, tá? Então, falar que a pressão é de tantos newton por metro quadrado ou de tantos pascais, nós estamos falando da unidade do Sistema Internacional de Pressão. Beleza? Tranquilo? Então, esses dois primeiros conceitos, densidade e pressão, são conceitos que vão agora, daqui para frente, estar presente em toda a nossa análise. Já que nós falamos da pressão de sólidos, eu queria te mostrar também a pressão exercida por um líquido. Pessoal, os líquidos também pressionam, né? Você sabe isso de experiências, você que talvez já nadou ou mergulhou, né? Com certeza já ou sentiu na pele ou já ouviu alguém dizer, olha, quanto mais profundo você for, maior a pressão sobre o seu corpo. Vocês estão vendo aqui a imagem de um recipiente, né? Esse recipiente ele contém um determinado líquido de densidade D. E eu quero determinar a pressão exercida por uma coluna de líquido, que é essa coluna que eu estou destacando ali na minha imagem, tá? Pessoal, como é que eu vou determinar essa pressão? Eu vou partir exatamente da formulinha de pressão que nós acabamos de ver nesse slide, da definição da pressão exercida sobre um objeto sólido. E aí eu vou manipular um pouquinho, né, envolvendo aí algumas grandezas importantes, até que nós cheguemos numa expressão final para se calcular a pressão exercida por uma coluna líquida, tá? Bom, nós sabemos que pressão é força sobre área. A força que esse líquido, né, que essa coluna vermelha, esse pedaço de líquido está exercendo ali naquela área do fundo é o peso desse líquido. O líquido pesa, né, pessoal? O líquido tem massa, ele é puxado pela gravidade, obviamente existe um peso associado. Nós sabemos que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que nós estamos falando de um líquido. Lembra que eu comentei com vocês que quando nós estudamos líquido, a gente caracteriza melhor um líquido pela sua densidade. Então eu trouxe aqui a formulinha de densidade. Densidade não é massa por volume? Então a minha massa é o produto da densidade pelo volume. Foi exatamente essa modificação que eu fiz na massa, né, dessa passagem para cá, tá? Bom, que volume é esse? É o volume ocupado por esse líquido. Pessoal, só para ficar mais prático, vamos imaginar que esse recipiente é um recipiente cilíndrico. O volume de um cilindro é dado pelo produto da área da sua base pela sua altura. Então, eu troquei nessa minha expressão o volume pela área vezes a altura. E, né, por coincidência, a área ali embaixo, ó, ela pode ser cancelada com a área aqui em cima. E nós chegamos exatamente nessa expressão. Pessoal,
essa expressão que estou apresentando aqui para vocês permite calcular o que na física nós chamamos de pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão produzida por uma coluna de líquido. E essa pressão, ela depende do quê? Do que eu estou vendo que, essa pressão está relacionada? Da densidade do líquido, ok? Depende da aceleração da gravidade local, e da altura. Mateus, que altura é essa? É a altura da coluna de líquido até o ponto onde eu quero calcular a minha pressão. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu mergulhei, eu pulei dentro de um líquido. Eu quero calcular a pressão onde eu estou. Se eu estiver aqui, eu preciso levar em consideração essa altura de coluna de líquido. Se eu afundar mais, pessoal, se eu descer até aqui, eu tenho uma coluna de líquido maior pressionando o meu corpo, tá? Perceba que até está escrito ali naquela observação. A pressão, pessoal, ela não depende da área. Você perceba que você cancelou a área no desenvolvimento matemático. Portanto, a pressão exercida por um líquido, que nós chamamos de pressão hidrostática, ela depende apenas da densidade do líquido, da gravidade e da altura. Tudo bem? Gravem isso. Às vezes o aluno quer colocar outra informação. A pressão depende do volume do líquido, a pressão depende da área, a pressão está relacionada ao formato do recipiente. Não, pessoal. A pressão de líquido só depende de 3 coisas. Do líquido em si, através da sua densidade, depende da gravidade local e da altura. Mateus, que altura é essa? É a altura da coluna de líquido até o ponto onde nós queremos calcular a pressão. Gravem isso e vocês não vão errar nenhum exercício, tá? Bom, em cima disso, eu trago agora a vocês o nosso primeiro teorema, Nós vamos agora pegar esses conceitos que nós aprendemos, no início e agora nós vamos conhecer alguns teoremas. O primeiro teorema que eu quero trazer para vocês é o que nós chamamos de teorema de Stevens. O teorema de Stevens está anunciado nessa frase que está escrita. A diferença de pressão entre 2 pontos de um líquido. Lembra que nós estamos sempre estudando líquidos em equilíbrio hidrostático. Ela é dada pelo produto da densidade desse líquido, pela aceleração da gravidade, pela diferença de altura entre os pontos considerados. Então, presta atenção. O que esse teorema quer dizer? Você está vendo ali um recipiente, um líquido verde, não importa que líquido é esse, e você perceba que existem 2 pontos, o ponto A e o ponto B, tá? Bom, esses pontos, eles estão suportando colunas de líquidos diferentes. Perceba que existe uma coluna de líquido em cima do ponto A, existe uma coluna de líquido maior em cima do ponto B, É óbvio que você já conseguiu concluir que a pressão produzida por esse líquido em cima do ponto B, ela é maior que a do ponto A. Ou seja, você acabou de perceber que existe uma diferença de pressão entre os pontos B e A. Por quê? Porque eles estão a profundidades diferentes. Mateus, quem é que está produzindo essa diferença de pressão? Pessoal, essa diferença de pressão, que está representado aqui por esse menos nessa expressão, é exatamente essa coluna de líquido que eu estou marcando. O que difere o ponto A do ponto B é exatamente essa coluna roxa de líquido de altura H que eu estou falando. Então, o teorema de Stevens é um teorema muito simples. Ele está falando o seguinte, se você tiver pontos em profundidades diferentes de um líquido que está em equilíbrio hidrostático, a diferença de pressão entre esses pontos é dado pela densidade do líquido,
pela gravidade local e pela altura. A altura seria a distância, né, em termos de profundidade, entre o ponto onde está o ponto A e o outro ponto onde está o ponto B, que é o que vocês estão vendo, né, que nós chamamos por DGH. Tudo bem? Bom, o mais importante do Teorema de Stevin é uma consequência que ele nos traz, e é uma consequência muito, muito, muito importante. E essa consequência é tão importante, né, que os autores de questões envolvendo o Teorema de Stevin e hidrostática sabem que os alunos têm tanta dificuldade para perceber esse detalhe, né, que muitas vezes eles caem em algumas pegadinhas. Bom, o que é isso que eu estou falando? Presta atenção, pessoal. O Teorema de Stevin ele tem a seguinte consequência. Todos os pontos de um líquido em equilíbrio hidrostático sob a ação da gravidade, situados num mesmo nível horizontal, ou seja, situados numa mesma linha horizontal, suportam a mesma pressão. E aí vocês aprenderam, né, que quando nós temos pressões iguais, nós podemos atribuir, né, a uma palavrinha que nós chamamos de isobárica. Mateus, eu não entendi essa consequência. Olha a imagem que vocês estão vendo. Perceba que essa imagem ela tem o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. E esses pontos, eles pertencem ao mesmo nível horizontal de um líquido, obviamente o mesmo líquido, que está em equilíbrio hidrostático. Nós podemos garantir que a pressão no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, elas são iguais. Isso traz um certo desconforto para o aluno, porque ele fala, Mateus, mas tem mais líquido em cima do ponto 2. Como é que a pressão no ponto 1 e no ponto 3, elas podem ser iguais? Pessoal, a verdade é, por que elas não seriam iguais se o meu líquido ele já atingiu um repouso? Você concorda comigo que se a pressão nesse ponto fosse maior que essa, haveria uma movimentação de líquido, mais pressão, mais força, você teria líquido se deslocando de uma região para outra. Só que isso iria contra ao que nós estamos estudando. Nós estamos estudando fluidos, aqui no caso líquidos, em equilíbrio hidrostático, repouso. Então, depois que eu coloquei o meu líquido ali dentro e ele atingiu toda a configuração de repouso, né, pontos que estão numa mesma linha, eles têm a mesma pressão. E não é difícil você perceber por essa formulinha, né? Pessoal, para que haja uma diferença de pressão, esses pontos têm que ter profundidades diferentes. Como não existe uma diferença de altura, uma diferença de profundidade entre eles, não vai haver uma diferença de pressão. Por mais estranho que a situação seja, podem confiar, né? A pressão no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 daquele aquário, né? Independente desse aquário ter um formato totalmente esquisito, essas pressões são iguais. E eu vou além. Olha esse recipiente do lado. Esse recipiente ele recebe o nome de vaso comunicante. Nós vamos falar dos vasos comunicantes daqui um pouquinho, onde nós faremos um estudo um pouquinho mais detalhista dele. Mas olha que interessante. Existe um líquido ali dentro, né? E você percebe que você, por exemplo, tem os pontos X, Y e Z. E esses pontos, eles fazem parte de um mesmo, né, de uma mesma linha horizontal, de um líquido que já atingiu o estado do equilíbrio hidrostático. Sabe o que eu posso garantir? Que a pressão no ponto X, no ponto Y e no ponto Z, elas são iguais. Da mesma maneira que o ponto R, o ponto S, o ponto T e o ponto U também fazem parte de uma mesma linha horizontal de um mesmo líquido que já está em equilíbrio hidrostático. Se ele atingiu o equilíbrio hidrostático, eu posso garantir
que a pressão no ponto R, a pressão no ponto S, no ponto T e no ponto U também são iguais. Né? O aluno às vezes olha, ele fica, né, incomodado com o formato do recipiente, mas pessoal, se o formato fosse algo relevante no estudo da pressão de líquido, ele teria que aparecer nessa formulinha aqui, ó. Tem alguma coisa do formato do recipiente nessa expressão? Não tem absolutamente nada. A pressão ela depende só da densidade, da gravidade e da altura da coluna de líquido, né? E o teorema de Stevin, ele fala que para que exista uma diferença de pressão, tem que ter uma diferença de profundidade. Se eu pegar pontos que pertencem à mesma profundidade, obviamente esses pontos possuem a mesma pressão. Tudo bem? Esse teorema, pessoal, ele tem aí muitas questões que às vezes querem confundir os alunos, né? Uma própria questão como essa, né? Uma questão onde o exercício traz essa imagem do aquário e pergunta a respeito dessas pressões, muitos alunos acabam errando, porque acham que a pressão num ponto é maior que em outra. Pessoal, se o líquido já atingiu o equilíbrio hidrostático, se eu pegar pontos, né, de uma mesma linha horizontal, obviamente do mesmo líquido, esses líquidos precisam suportar a mesma pressão. Tudo bem? Tranquilo? Bom, eu queria te falar agora com vocês a respeito da pressão atmosférica. Pessoal, o ar também pressiona, né? Com certeza vocês já ouviram a respeito da pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela foi encontrada por um cara conhecido de vocês, né? Um cara chamado Evangelista Torricelli. Sabe aquele Torricelli da equação V² igual a V0² mais tananã, tananã? Exatamente esse cara, ele fez um experimento muito famoso, onde ele conseguiu determinar a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Esse experimento, ele consistia no quê? O Torricelli, ele pegou um tubo de vidro, né, mais ou menos 1 metro, e encheu esse tubo com mercúrio, tá? Tampou, virou esse tubo dentro de uma cuba, de uma bacia, contendo mercúrio também, e tirou o dedo. Quando ele tirou o dedo, parte do mercúrio que estava ali acabou saindo, mas ainda sobrou uma determinada coluna de mercúrio ali dentro. Então, vocês estão vendo aqui, né, meio que o experimento do Torricelli passo a passo. O recipiente ainda, né, na sua posição original, cheio de mercúrio. O momento que ele vira o recipiente e tira o dedo. Parte do mercúrio acaba saindo, mas não todo o mercúrio acaba saindo. Mateus, por que nem todo o mercúrio saiu? Porque existe uma briga. Do lado de fora do recipiente eu tenho o ar, que a todo momento está pressionando o mercúrio pelo lado de fora. E eu tenho do lado de dentro uma coluna de líquido. Nós aprendemos que uma coluna de líquido exerce pressão também. Nós acabamos de ver que quando eu pego dois pontos que estão, né, num mesmo líquido, numa mesma linha horizontal, esses pontos possuem a mesma pressão. Então, olha que interessante. A pressão no ponto 1 dessa imagem ela é igual à pressão no ponto 2. Por quê, Mateus? Porque são dois pontos de um mesmo líquido em equilíbrio hidrostático. Mateus, quem é que está pressionando o ponto 1? Eu percebo que eu tenho ar, portanto, a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica. Mateus, quem é que está pressionando o ponto 2? Eu tenho uma pressão de líquidos. E essa pressão de líquido, ela equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, olha que interessante. Nós falamos que ao nível do mar, a pressão atmosférica equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, o que nós aprendemos a chamar de um ATM, uma
atmosfera, tá? Bom, não sei se vocês sabem que a pressão atmosférica, ela muda com a altitude. E eu trouxe um gráfico para que você perceba essa mudança, né? Então, ao nível do mar, a uma altitude 0, nós temos uma pressão de 1 atm. À medida que nós começamos a aumentar a altitude, né, a quantidade de ar sobre a nossa cabeça, ela começa a diminuir. Consequentemente, nós diminuímos a pressão atmosférica, tá? Bom, Matheus, você falou que no sistema internacional, a pressão é Newton por metro quadrado. Perfeito. Como é que nós saímos desse valor de pressão e nós chegamos nesse valor no sistema internacional? Pessoal, basta você perceber que a pressão atmosférica está suportando uma coluna de mercúrio. Se eu pegar a densidade do mercúrio, que vale aproximadamente isso daqui, pessoal, 13,6 vezes 10 a terceira. Se eu multiplicar pela aceleração da gravidade, o valor mais próximo do real, 9,8. E multiplicar pela altura, que seriam 0,76 metros, eu chego nesse valor que vocês estão recebendo. Claro que ninguém tem que decorar valor de pressão atmosférica, pessoal, tá? Todo valor de pressão atmosférica, caso seja importante, seja necessário numa questão, ele vai te dar. E geralmente ele vai te dar até um valor mais bonitinho, né? Tá vendo esse 0,13? Geralmente ele vai descartar, né? Geralmente ele vai te dar o valor de 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10 à quinta Pascal, né? Que é outra unidade no sistema internacional. Beleza? Então, o que eu quero que você grave dessa parte? Que quando um recipiente ele está exposto ao ar, nós podemos calcular também o fator da pressão atmosférica, né, sendo levado em consideração. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, né, eu vou quebrar essa aula em duas partes, para que não fique tão grande. Eu queria mostrar para você como é que nós calculamos a pressão total dentro de um recipiente. Nós já aprendemos a calcular a parcela do líquido, aprendemos que se o seu recipiente estiver exposto à atmosfera, nós temos a presença da pressão atmosfera. Então, se eu pegar um ponto qualquer, dentro de um líquido, numa determinada profundidade, existe uma pressão total sobre esse ponto, onde parte dela é produzida pela coluna de líquido que está ali em cima, né, que nós chamamos de pressão hidrostática, dado pelo DGH, somado à parcela da pressão atmosférica, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com a pergunta. Em alguns momentos, ele quer saber só a pressão hidrostática, só a parcela do líquido. Eu vou fazer DGH. Agora, se ele pedir a pressão total e o meu recipiente estiver em contato com o ar, eu preciso contabilizar também a pressão atmosférica. Beleza? Tranquilo, gente? Pessoal, eu ainda não aconselho vocês a tentarem fazer os exercícios. Nós temos ainda alguns princípios, né, alguns teoremas para comentar que são importantes e que vão aparecer na grande maioria dos exercícios. Mas se você assistir esse vídeo, chegar bem até aqui com essa parte muito, né, bem construída aí, a sequência ela vai ser totalmente tranquilo para a gente. A gente ainda vai falar de vasos comunicantes, né, do princípio de Pascal e do princípio de Arquimedes. Mas para que o vídeo e a aula não fique tão extensa, né, e você fique com muita informação na cabeça, eu vou encerrar essa aula por aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam se cuidando e nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal!